Estamos voltando ao nosso Viva Bem de hoje. Relaxar um pouquinho? Agora atenção, que nós vamos continuar trazendo dicas importantíssimas para vocês. Mas essa nossa comunicação direta não pode falhar nunca. O nosso telefone 3230 1532 à disposição. O nosso e-mail vivabem@tve.com.br. Gostaram do professor Alfredo? Querem que ele volte ao programa? Vocês têm que pedir pra gente, né? Querem que reprise mais vezes? Vocês peçam pra gente. E também, é claro, nós temos o nosso Facebook agora, né? Você sabe, né? Estamos no Facebook. De vez em quando, agora vocês vão ver daqui a pouco o professor Alfredo aí no Facebook. www.facebook.com.br/programa Viva Bem, tudo junto. Que aí, quando eu piscar assim, é para vocês, para a vida ficar melhor. Professor Alfredo, que coisa boa que a gente ainda tem mais um tempo para a gente falar e trazer tantas informações importantes para a reorganização dessas pessoas. Isso é que me encanta no ser humano. Não interessa como é que ele está. O que mais interessa é que o ser humano pode dar realmente um salto de qualidade na sua vida. É só ele querer. É ou não é? É interessante. Eu acho que a gente pode renascer. Se tu estás com uma situação muito difícil, tu podes renascer. Claro. Só acreditar nas palavras das pessoas que já têm experiência, as pessoas que já leram algumas coisas. Isso é importante. Buscar esclarecimentos que a gente está dando aqui no programa. Então, vocês que estão no vermelho, agora é para vocês que o professor Alfredo fala. Mas eu já estou há 6 meses assim, mas eu já me acostumei, eu atiro as contas para cima, aquelas que caem em cima da cama é que eu pago, as outras eu deixo para depois. Essa pessoa está se endividando cada vez mais, é uma bola de neve, né, professor? E eu vou dar 2 passos para resolver e solucionar. Então vamos lá, fale para eles. Primeiro passo é negociar com o seu gerente. O gerente, agora existe um cenário de redução de taxas de juros. O cidadão tem que conversar com o gerente, dizer que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil têm um juro mais baixo e eu vou querer negociar as minhas dívidas. Eu vou querer juros mais baixos e, quem sabe, um prazo mais alongado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos um Tribunal de Justiça que tem um fórum, um projeto que se chama Superendividados. As pessoas que acham que estão num superendividamento. O que é superendividamento? Geralmente é uma dívida superior a 2 orçamentos, 3 orçamentos. Vamos dizer, 2 vezes o que tu ganha, 3 vezes o que tu ganha. Essa é a tua dívida? Vai no superendividados. O que é o superendividados? Tu vai no prédio do IP, ali na Borges de Medeiros. Certo. Não sei se é o 8º ou 9º andar, mas é fácil descobrir. O projeto superendividados. Tu vais encaminhar num formulário para que o juiz, a junta, faça uma conciliação do teu credor, que é as pessoas que estão devendo para, por exemplo, o Itaú. Eles chamam o Itaú, vão sentar num dia de audiência e vão combinar. Geralmente tem dado muito certo, eles fazem 200 conciliações por mês. Então, é importante o gaúcho se dar conta que esse é um projeto, não é o único do estado, são 4 outros estados que têm, mas esses são os 2 passos importantes para o telespectador e resolver de vez o seu problema de dívida. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. O endividado só dizer, não, mas eu estou perdido mesmo, não adianta, então agora eu vou gastar mais até. Tem gente que diz assim, mas vai chegar um dia que vai ter que parar. Vai chegar um dia que vai ter que parar, vai chegar um dia que não pode ficar nessa situação, porque a dívida é transmissível. O que é transmissível? Transmissível, assim, vamos dizer que tu morra, a gente não quer, mas vamos dizer que tu morra, transmite a dívida para os teus familiares. Isso que tu tem que pensar. Isso tem que pensar. Além da saudade de deixar dívida, não. Eu só quero deixar saudade. Boa. Além da saudade de deixar de 2 coisas. Além né? da saudade de deixar a dívida, não. Acumula, ótimo, né, professor? Acumula problema aí. Mas o importante são essas dicas que o professor está dando aqui. A nossa produção, quando fez essa pauta, pensou exatamente nisso, para que vocês possam tomar uma atitude de mudança, para que possam viver melhor do que estão vivendo, né? E tem saída, né? E tem saída, né, professor? Tem saída, claro. Tem palestras gratuitas lá no LabMec, Laboratório de Mercado de Capitais. Todas as semanas tem um dia, é só entrar no site do LabMec, da PUC, telefonar para a PUC 3332 3320 3500, 3320 3500, pede para falar com o LabMec. Palestras gratuitas, não paga nada, de finanças pessoais, de aplicações. Nós nem falamos de investimento, hein, certo, Isabel? Mas isso para qualquer faixa etária. Para qualquer. O adolescente quer começar a fazer a sua vida, fazer sua poupança através da mesada que ele ganha, pode sim, R$20 por mês é significativo. Depois a gente fala sobre isso. Então é lá na PUC que tem as palestras grátis. Que tem essas palestras e tu falasse R$20 por mês é suficiente?
R$1 cada dia, se tu colocar na caderneta de poupança em 10 anos, tu vai chegar a R$4.300. Repete, professor. R$1 a telespectadora, se guardar, se não comprar um chocolate lá no super e guardar R$1 por dia, no final de 10 anos, ela vai ter R$4.300. R$2, ela vai ter quase R$9.300. R$3, ela vai ter R$14.500 no final de 10 anos colocado na caderneta de poupança. Colocado na poupança, não é no cofrinho, tá? Não é lá naquela caixinha em casa. Até vale. Eu trouxe um cofrinho para te dar. Olha aqui, vou ganhar um presente. Isso eu dou nas minhas palestras. É um porquinho, até tem o selo do Inmetro, por isso que tá fechadinho. Eita. Mas é legal. A telespectadora dá para os seus sobrinhos, dá para os seus filhos, dá para os seus netos. Isso se compra nas lojas de R$1,99, claro. Se compra 3 por R$1,99. Cada um custa 66 centavos. Certo, eu vou abrir depois e mostro mais para vocês. Professor, então essa questão de fazer uma poupança é questão de hábito? É fundamental, poupar é fundamental. O termômetro que eu sempre pergunto para as pessoas, tu consegue ter poupança? As pessoas dizem não, alguma coisa tem problema. Tu estás com um problema financeiro que tu não está conseguindo fazer poupança. Porque quem ganha um dinheiro, seja muito ou seja pouco, ou seja médio esse ganho, dá para poupar um pouquinho. O dízimo, o que é o dízimo da Bíblia, consagrado na Bíblia? É 10% de tudo que tu ganha. No mínimo, a gente tem que colocar 10%. Se tu conseguir 15%, bárbaro, 20%, melhor ainda, 25%, 30%, tu estás fazendo justamente o tema de dar. Tu estás separando, tu estás guardando um dinheiro naquele abismo que a Isabel falou antes no programa. Aquele abismo que todos nós vamos ter lá pelos 60, 65 anos. Vão viver com qualidade sem entrar no abismo. Claro, porque a gente quer viver muito, mas viver bem. Por isso o Viva Bem aqui. Viva bem que você merece, é meu mote sempre, professor. Bom, então nós estamos falando dessas pessoas que estão nessa situação. Esse estado de ânimo que tem que ser mudado, não é, professor? E assim, sempre pensar nisso, quer dizer, se a gente, hoje a economia está em crise, Europa toda em crise, Estados Unidos em crise. O Brasil é um país da vez, é um dos BRICS, provavelmente nós vamos ter aí um crescimento razoável, mas não vamos atrás das lições péssimas que a Europa nos deu. Não vamos atrás das lições péssimas que os Estados Unidos nos deu, que de gastos acima, de uso de cartão de crédito. E quando a gente pega uma estatística, tu vai se surpreender, Isabel. A estatística dos cartões de plástico que existem no Brasil. Cartões de plásticos abrange crédito, débito e redes de loja. Nós chegamos a 700 milhões de cartões de plástico. Se tu divide por 200 milhões de brasileiros, dá 3 cartões de plástico para cada brasileiro. Eu acho que é um exagero. É um exagero. Eu acho que é um exagero. Mas aí nós caímos na sociedade que nós vivemos. Uma sociedade consumista ainda, extremamente consumista. Eu canso de receber oferta de um novo cartão de crédito, mas me chega um que eu tenho. Eu não preciso ter mais de um. Chega, Isabel. Um já é... Eu nem tenho cartão de crédito. Eu tenho um e gosto porque eu ganho milhas depois também. Tem o bom uso do cartão de crédito. Claro. Tem o bom uso. Eu tenho problemas muitas vezes, porque politicamente eu sou contra cartão de crédito, eu uso cartão de débito, que eu uso meu dinheiro. Se eu não tenho, eu não vou comprar. Então isso é um... São posturas frente à vida, são né, posturas. Professor? E disso nós estamos falando aqui. Exatamente. Tem então vamos dar essas duas sugestões. O senhor não tem cartão de crédito? Eu não tenho, pensem nisso. Olha, eu sou professor de economia, eu sei as ilusões, eu mostro nas minhas palestras o calhamaço de ofícios que chegam todos os dias na minha casa, não digo todos os dias, mas para mim, para minha mulher, para o meu filho, eu guardo e mostro, dá mais ou menos isso aqui de ofertas, de cartões, de ofertas para entrar. Todo mundo ganha, você sabe do que a gente está falando, exatamente, né? Bom, eu tenho um cartão de crédito e me basta, para o meu ganho, chega. Ótimo, e se tu pagas na data da fatura, na data, só tem tu tens bônus. Só tenho bônus. Ótimo. Só tenho bônus. Não vou criticar. Mas aí nós estamos falando do gerenciamento. Mas aí eu quero pegar essa questão da sociedade. E os idosos, principalmente, estão sabendo do que eu estou falando. Empréstimo consignado, professor. Empréstimo consignado é um empréstimo muito bom, é um empréstimo que o banco tem a garantia da folha de pagamento, consequentemente a taxa de juros mais baixas que a gente tem. Só que muitos aposentados usam demasiadamente um crédito consignado num banco, num outro. Aí o volume que tem chega a mais de 30% do seu orçamento. Isso é terrível porque ninguém pode ter uma dívida superior a 30%, porque ela se torna impagável. Só um pouquinho, o senhor vai repetir isso para nós. Então, o senhor agora está dando um outro dado, que são os percentuais de quanto eu ganho e quanto que eu gasto com o quê?
Então eu não posso comprometer mais de um X com a minha moradia, então eu não posso morar num prédio que o condomínio seja muito alto, porque vai comprometer mais do que aquele percentual do meu ganho. Eu não devo ter empréstimos mais do que o percentual do que eu ganho. Vamos falar sobre esses percentuais? Vamos pegar os percentuais que os bancos trabalham. Para tu conseguir um financiamento imobiliário, um financiamento de um apartamento novo, tu não podes ter a parcela que tu vai fazer o contrato com o banco, não pode ser superior a 30% do teu orçamento. Isso é o que os bancos entendem como sendo um empréstimo razoável. Porque é uma dívida pagável. É uma dívida pagável. Então, 30%. Esse é o limite que os bancos dão, né? Ah, certo. Acho muito bom. E a gente tem que estar atento a isso. Exatamente. Então, assim, se tu está buscando financiamento, eles vão solicitar que a parcela do financiamento que tu for pegar vai ser até 30%. Se for superior, tu não está habilitado para aquele financiamento. Perfeito. O senhor fala isso, eu me reporto, claro, eu tenho amigos, eu convivo muito com as pessoas, eu dou aula de teatro para idosas. Então a gente comenta muito dos assuntos, economia está sempre em pauta, professor. E tem gente que diz assim, mas professor, o caso é o seguinte, eu gastei mais da metade da minha aposentadoria no supermercado. Esse é um sinal de alerta, não deve fazer isso, não deve acontecer isso. Eu acho que as pessoas estão gastando demais. As pessoas, principalmente na alimentação, é um item muito importante, que a gente dá muito valor quando a gente trabalha com orçamento doméstico em salas de aula. A gente fala sempre para os adolescentes, para falar para os pais, para controlar, sabe? Isso aí é muito importante, a questão dos itens no orçamento doméstico. Quais são os itens que estão pesando mais? É muito importante a pessoa conhecer. Ok. Então, ou seja, põe tudo no papel e ainda faz uma análise, vê qual é o que está mais gordinho que o outro. Exatamente, e vê se está sobrando dinheiro no final do mês. Se não tiver sobrando... Tem que fazer sobrar. Vai assistir palestra lá na PUC, vai assistir programas como esse da Isabel, que ela está propondo, sabe? Vai pensar sobre economia e sobre fazer poupança. E principalmente, vocês estão prestando atenção, ele não tem cartola... Ele não tirou coelho nenhum de cartola alguma, ele não é mágico. O professor Alfredo está dando dicas importantíssimas como conhecedor do assunto. A gente agradece muito, professor, a sua estada aqui no programa. Com certeza foi importantíssimo, a gente sabe disso. A gente recebe muito retorno por e-mail. Continue mandando para a gente. Elogios, a gente gosta muito também, para que vocês tenham mais vida com mais qualidade. O senhor troca de microfone, a mão do microfone, porque eu quero terminar de mãos dadas com o senhor. Porque assim é que a gente resolve melhor os conflitos. Concorda comigo, professor? Concordo, muito obrigado. Então vão às palestras e deem a mão para o professor lá. Exatamente, simbolicamente, deem a mão para ele. Ele vai trazer esclarecimentos para a gente. Viva bem, porque a gente merece.